Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos muito bem por aí. Sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre trazer todas as minhas dicas, todas as minhas opiniões sobre livros, sobre filmes e sobre séries. São as minhas reais impressões, são as minhas reais recomendações. E eu quero muito também saber a opinião de cada um de vocês e as indicações de vocês também. Vocês nos seguem pelas plataformas de áudio, vocês nos seguem também pelo YouTube. E eu agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado. A presença de vocês é muito importante. Olha, sem vocês isso aqui não existiria esse projeto. E eu agradeço de verdade para vocês que estão aqui conosco. Então não vamos muito nos demorar, porque este também é um episódio mais curto também da série, né? Vamos continuar aqui a nossa cobertura da série Ruptura, disponível na Apple TV Plus. E essa semana é o 8º e o antepenúltimo episódio da segunda temporada. Um episódio muito importante, tá? Com relação ao final da temporada e outros mistérios aqui são revelados, principalmente porque agora nós temos opiniões e informações sobre uma personagem que é muito importante para a trama e que estava sumida desde o terceiro episódio e que agora ela volta, onde nós vemos todas as suas reais impressões, o porquê ela está dentro deste tão importante projeto da Aluno, que é com relação ao projeto Harlan Coben. Então, nós vamos falar aí da senhorita Coben e nós vamos falar sobre o que é essas impressões dela com relação a esse projeto, que é o projeto em que existe aí essa ligação da Gemma e do Mark com relação a esse projeto. Desculpem a minha voz, mas né, eu levantei cedo e aquele negócio, né? A pessoa com a voz de manhã não fica legal. Mas nós vamos continuar, porque inicialmente a gente vê que é mais um episódio sem abertura. A gente percebeu nessa segunda temporada que os projetos e os episódios que não têm a ver com o Mark, nem com a equipe de Macrodados, a gente vê que são episódios sem a abertura. A gente viu isso no quarto episódio, a gente viu isso no episódio passado e a gente está vendo agora nesse episódio dessa sexta-feira. Então olha que interessante. É um projeto dessa episódio onde a gente vê a senhora Cobel nessa cidade, que aparentemente é a sua cidade de origem, a sua cidade de criação. E aqui tem aspectos bem interessantes desse episódio. O primeiro deles é que a gente vê que a cidade, a Aluno não está mais lá, ou ela esteve em algum momento. E as cores são cores diferentes com relação à cidade em que a Aluno está neste momento. A gente vê esse destoamento, mesmo que são cores mais, como é que a gente pode dizer? São cores mais brancas, né? Mas aqui é aquela coisa mais, um branco mais fechado, digamos assim. É como se fosse cor de ferrugem, quase uma cor de ferrugem, porque a Aluno não está mais lá. E a gente vê essa degradação muito presente aqui nesse cenário, digamos assim. A gente vê que, por ser a cidade de origem dela, ela é muito conhecida na cidade, mas também não muito querida. A gente vê que tem uma certa resistência para ela estar ali novamente e é reconhecido isso, porque para eles, ela seria aluno ali na cidade. E tem também uma questão de uma substância que eles estão ali utilizando. E não é a substância do filme da Demi Moore, tá, gente? Aqui é uma substância, parece que é uma substância alucinógena. No programa até mesmo
da Mikan e do Michel foi falado que poderia ser uma droga ilícita, mas assim, dá essa impressão, para ser sincera aqui com vocês. E o que acontece? Aqui a gente vê que o pessoal, existe meio que uma divisão aqui, em que tem pessoas que entendem que a Lumo foi importante para a cidade, entendem que ela poderia estar ali ainda, mas que por algum motivo ela não está mais e que foi bom quando ela esteve ali. E tem uma outra galera que não gosta mais da Aluno. A Aluno realmente usou todos os recursos da cidade, deixou a cidade sem recurso algum, e que por isso eles ficaram ali meio que dependentes da Lumon no quesito de que ela ficou com resquício dos experimentos que a Lumon fez na cidade. Naturalmente, aqui a gente vê isso até mesmo da senhora Cobel com aquele colega seu mais antigo, mencionando muito a mãe da Cobel, a senhora Charlotte, que também não gostava da empresa. Eu imagino que por alguns experimentos ou até mesmo a questão da própria senhora Cobel estar trabalhando na empresa desde muito cedo. E é identificado que o mesmo projeto em que a senhorita Huang está hoje na empresa foi o mesmo projeto que levou a senhora Cobel para a empresa. Então a gente vê que é o mesmo projeto. Não tem muitas diferenças, né? Naturalmente tem questões diferentes de tempos, né? Mas eu imagino que tem mais coisas ainda para se resolver diante desses primeiros acontecimentos que a gente vê aqui desse episódio. E ela pede para ir para um lugar específico, que aí depois a gente descobre que era a casa em que ela praticamente morou, que é a casa da Cici. E ali, inicialmente se imaginou que fosse irmã dela, mas parece que é tia dela, uma coisa assim. E aí o que acontece? Aqui a gente vê que a Cici ainda era completamente assim absolvida pela metodologia da empresa. A gente vê que ela ainda acredita no Kirk Keegan, que ele é importante, que ele fez um projeto que mudou a vida de muita gente e que ele ali na cidade foi uma oportunidade única e tudo mais. E só que ela já sabia que a sua sobrinha ali, digamos assim, estava sendo procurada pela empresa, né? O Drummond com certeza já deu as caras por ele, ou vai dar as caras, evidentemente. Mas aqui a gente tem aquela experiência também da senhora Cobel com relação aos equipamentos respiratórios que a sua mãe utilizava nos seus últimos dias de vida. Então, o que deu para entender com relação a isso aqui? Que ela não estava na casa no momento em que sua mãe veio a falecer. Esse tipo de experiência, quando você vai em psicologia e psiquiatria pesquisar, isso tem um impacto muito forte na vida de uma pessoa. Mesmo a pessoa, por exemplo, que teve a mãe que faleceu em casa, foi o meu caso, eu estava trabalhando, a minha irmã estava em casa, então a minha irmã viu a minha mãe falecer. O meu caso já foi diferente, eu estava no meu local de trabalho, mas eu fui informada de que minha mãe havia falecido, então eu fui liberada pela empresa para voltar para casa e ver o que dava para ser feito e como era que a gente ia resolver essa questão. No caso aqui da Cobel foi totalmente descartado, entende? Então isso é muito complexo. Isso envolve várias camadas de percepção. Então a gente entende muito essa questão de que a forma
como a Colbel tratava o próprio Mark mesmo. E quando ela via ali a questão das crianças, a gente via que tinham muito a ver com o sentimento dela com a mãe dela, né? Assim, aparentemente elas tinham uma certa ligação. Isso é importante da gente entender aqui nesse episódio. Ele foi um episódio até mais curto do que os outros episódios, mas tem coisas muito importantes aqui que a gente pode colocar. Outra coisa que a gente precisa destacar aqui nesse episódio é que a principal questão da senhora Colbel com relação à empresa. Ela foi uma funcionária modelo, digamos assim. Ela teve muito destaque. A Cis também teve, a senhora Cis teve um destaque também. Mas a senhora Colbel, ela teve um destaque muito maior ainda. Ela era, digamos assim, sabe essas empresas que têm essa questão desses talentos que eles meio que vão sendo lapidados com o tempo? Isso aconteceu com ela. Então aqui a gente entende que teve sim trabalho infantil, né, entre várias aspas, né, de pessoas que foram libridiadas a estar ali na empresa, a criar essa cultura de que esse projeto é bom, esse projeto é importante, esse projeto vai mudar a sua vida, esse projeto vai mudar a vida da sua cidade e que você precisa fazer parte deste processo. Isso a gente vê muito aqui nesse episódio, tá? A gente consegue ver essas minúcias, apesar de ser um episódio mais curto, mas ele não deixa de ter essas camadas. Mas você precisa ter bastante atenção com esse episódio, porque senão você vai perder mesmo evidências aqui. Então, se caso você já tiver visto ele, ótimo. Se você não tiver visto ainda, volte, veja e volte aqui, porque você ver as resenhas de outras pessoas vai te ajudar a entender o processo do episódio como um todo. E aí tem esse outro ponto que a gente precisa olhar nesse episódio com relação a essas crianças prodígio, a esses talentos que as empresas costumam lapidar. Isso acontece ainda hoje em dia, por exemplo. Hoje em dia aqui no Brasil a gente tem esse projeto Menor Aprendiz e Jovem Aprendiz, que são jovens que estão assim, sendo preparados para o mercado de trabalho. Se você for passar bem mesmo firme, o jovem aprendiz ele faz certas denominações que o menor aprendiz não faz. E isso é evidente porque devido ao acidente, por exemplo, se caso aconteceu algum acidente, a empresa está assim, meio que liberta do esquema. Mas se ela forçar a barra e o menor aprendiz fazer alguma situação que coloque a sua integridade em risco, a empresa tem um problemão para ela resolver, uma vez que ele é de menor e ele está desassistido pelos pais, mas está assistido por um maior que é a empresa. Aqui isso não acontece, aqui simplesmente eles implantam isso na vida dessa pessoa ali que é um menor e ele sofre pressão desde o momento em que ele está na empresa. A gente vê isso na Surita Huang, lá na empresa, e a gente vê que ela tem uma pressão muito grande, apesar de que ela não demonstra pra gente, mas tem um episódio, não me engano se foi o terceiro episódio, que tem uma parte ali quando o seu Miltic fala uma coisa com ela que ele sai e ela vai mexer ali no seu computador, parece que é um joguinho que ela tá jogando. Você vê que a expressão facial dela muda na hora. E aí você vê que entender que ela não é mesmo um clone, né? Como é que a gente acreditava ali desde o início. Então, tem essas questões todas acontecendo aqui nesse episódio, né, de forma que a gente consegue absorver diante dos episódios da próxima da temporada como um todo. Mas tem algo aqui que a gente precisa destacar, que é o seguinte. Nesse caso, quando a senhora Colbel consegue ali
pegar esse caderno de anotações, esse caderno de anotações que ela estava atrás dele, quando ela vai a essa casa, ali está um ponto interessante naquelas anotações. Porque se você analisar bem todos aqueles números, aquelas anotações são as anotações da senhora Cobel. Então, ou seja, o processo da ruptura, todo esse processo da criação desse chip, eu imagino que deva ter algumas evoluções com relação ao próprio desenvolvimento do projeto, que possam isso ser da aluna. Mas a ideia inicial e todos os processos iniciais são dela. Então, isso é uma criação dela, né? Então, aí a gente entende toda essa questão dela com o Mark, ela do lado de fora, vendo se ele realmente se lembrava. Aí lá dentro da empresa, ela olhando, observando, viu que ele realmente não se lembrava. Então, o processo da ruptura estava funcionando sim. Mas quando a irmã do Mark liga para ela, que depois de muita insistência ela atende, e que ela entende que a reintegração agora é possível, porque com o Pete isso não aconteceu, foi uma tentativa que falhou, e eu imagino que isso deva ter sido testado antes em alguém, e outras vidas possam ter sido perdidas. Então eu acho que aí é a chave da senhora Cobel virar a mesa. Aí eu fiquei na dúvida, porque tem gente achando que ela vai ajudar o Mark a derrubar a empresa. Eu vou ser sincera que eu estou com umas dúvidas. Eu estou com muitas dúvidas. Ela está nesse processo em que ela não sabe se está realmente contra a empresa, porque a empresa não fez o que ela queria, porque ela queria voltar para a equipe, para gerenciar a equipe de macrodados. Mas vai que a empresa dá para ela essa oportunidade, uma vez que eles estão percebendo que ela é importantíssima para o projeto, entendeu? E ela pode fazer esse projeto continuar. E se eles verem que o Mark está progredindo na empresa, mas não progredindo para o projeto finalizar, ele está quase no fim esse projeto, entende? Ele já está assim, na fase final dele, já está com mais de 90%. Então eu acho que pode acontecer dela estar do lado do Mark, mas pode acontecer também de na última hora ela voltar e entregar tudo para a empresa. Então eu não estou confiando nela ainda. Para caso dela, eu vou ter que ser tipo São Tomé, eu vou ter que pagar para ver. Porque realmente é muito complexo esse caso dela. Aparentemente ela tem todas as cartas para poder derrubar aluno. Mas aí a gente tem que ver o final da temporada e descobrir se realmente isso vai acontecer agora ou depois. Outro ponto que a gente precisa pensar que algumas pessoas, alguns criadores de conteúdo falaram no episódio passado que provavelmente pode acontecer de no final do projeto, da execução final, né, do projeto ser finalizado, a senhora e a Gemma, ela acabar vindo a óbito. Ela vai ser descartada, né? E a gente não sabe como isso vai acontecer. Agora, dentro dessa nova perspectiva, a gente pode deduzir que a senhora Cobel pode voltar para a empresa e ela ajudar a Gemma a poder sair de lá. Isso também pode acontecer. Ou ela também pode lascar tudo também. Mas são perspectivas importantes. Por quê? Porque esse processo da reintegração, pensa o seguinte, o chip está colocado lá naquela parte do cérebro onde ficam as memórias. Ele está encaixado ali. Então eu não acredito que esse chip possa ser retirado. Porque se ele for retirado, deve dar um problemaço, pode dar até mesmo hemorragia e a pessoa vir a óbito. Como aconteceu com o Pete, como aconteceu com outras pessoas. Então, veja, muitas vezes isso pode acontecer do Mark também não sobreviver.
e tá gerando um grande bafafá aí na internet. Muita gente tá reclamando, pensando nisso, sabe? Se o Mark pode vir a falecer nessa temporada. Mas eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que vão acontecer novos eventos, porque também a série ainda não foi renovada para a terceira temporada, né? Eu acho que a Apple deve renovar também dentro do projeto. Eu não faço ideia como é o projeto dessa série, mas eu acho que 3 temporadas fica de bom tamanho, tá? Mas tem essas questões, tá? Da Gemma poder ser descartada e esse encontro ou reencontro dela com o Mark não acontecer de jeito nenhum. E no caso do interno, tentar retirá-la de lá, não conseguir, ela morrer nos braços do interno, uma vez ele já reintegrado, descambar para a terceira temporada e ter a finalização da série como um todo. São questões que podem ser levantadas aqui e a senhora Cobel, junto com a Regabe, possam ser aliadas do Mark dentro desse processo. E talvez as informações que o Irving já tem podem ajudar a antecipar alguns acontecimentos. Isso tudo pode ser possível. Eu só não sei se aquele outro personagem lá, né, que o Irving teve ali o relacionamento amoroso, Burt, se ele o que ele vai estar dentro desse processo, porque eu não sei, eu fiquei na minha cabeça, sabe, ficou vindo esses flashes que esses outros personagens aqui, eles não foram colocados à toa. Isso aí, lá na frente vai ter acontecimentos envolvendo eles, isso aí com certeza que vai ter. Então ficam essas perguntas, esses questionamentos para o penúltimo episódio, que vai vir ao ar já nessa próxima semana. E eu tô, nossa, eu tô ansiosa para chegar nesse período. E eu quero saber a opinião de cada um de vocês. O que vocês estão achando desse episódio? O que vocês estão achando dessa segunda temporada? Tô vendo que vocês estão acompanhando a gente pelos episódios. Está sendo maravilhoso. Quero a opinião de vocês, gente. O que vocês estão achando? Como é que tá? Vocês estão achando legal? Vocês viram da primeira temporada? Quero as opiniões de cada um de vocês. E é isso, gente. Mais uma vez, desculpe a minha voz, porque realmente de manhã minha voz não é boa. E hoje eu precisei, né, descansar para poder trazer esse conteúdo para você também, porque eu fiquei pensando muito nesse episódio. É um episódio que faz a gente pensar bastante. E então, nos vemos no próximo episódio. Lembrando que durante a semana a gente tem as outras séries para falar. A gente tem também Demolidor, que vai entrar também. Já entrou na Disney Plus. Tem outras séries aí pra gente falar. A gente vai falando sobre elas aos poucos aqui no canal. Porque tem hora que não dá pra gravar, não dá pra ver tudo, né? Isso aí é impossível. Mas é isso. Nos despedimos por aqui. Um grande abraço a todos vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, abençoe a